Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é: sinais do fim dos tempos estão se cumprindo? O que diz a Bíblia? Queridos, todos nós temos percebido que o mundo está mudando muito rapidamente. Muitas conversas sobre guerras, possibilidades de guerras mesmo, como nós temos visto aí, desastres, esses desastres climáticos, crises. Parece que estamos cada vez mais próximo de algo grandioso, não é verdade? E com tudo isso, queridos, muitas pessoas, elas estão preocupadas com o futuro. Diante dessas situações climáticas, diante das guerras, diante das situações econômicas. Só que a Bíblia já revelou tudo isso há milhares de anos atrás. Agora, será que os sinais do fim dos tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos? E se estão se cumprindo, o que Deus quer nos mostrar com tudo isso? No devocional de hoje, queridos, nós vamos mergulhar nas Escrituras para entender os sinais proféticos. E mais importante, como que nós devemos nos preparar para o que está por vir. Amém? E o melhor, não é a minha opinião. Nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, por isso, fique comigo até o final desse devocional, tá? Já aproveita, deixa um like, curta, comente, compartilhe pelo menos com 3 pessoas e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Amém? Tenho certeza que essa mensagem, esse devocional de hoje, vai transformar a forma em que você enxerga os tempos atuais. Amém? E para iniciar, nós vamos iniciar com um texto base. E o nosso texto base de hoje está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 3 a 8, que você pode acompanhar comigo aí no seu monitor, tá? Olha só. Diz assim: tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Amém, queridos? Então o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, responde aí um questionamento dos seus discípulos, né? Sobre o final dos tempos. Ou seja, eles já sabiam que esse mundo iria acabar. Mas quando que isso se daria? Quais eram os sinais? Então Jesus ele revela sinais bem claros que antecederão esse momento. E são momentos, queridos, que nós estamos vivendo, né? Rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fome. Tudo isso está acontecendo já, não é?
Mas também o Senhor Jesus ele menciona falsos profetas e tem surgido muitos a cada dia. Nunca se teve tantos profetas no mundo como nós estamos tendo hoje. Mas também nós nunca tivemos tantos falsos profetas como nós também estamos vendo hoje. Guerras, estamos tendo todo tipo de guerra. Guerras mesmo, onde com bombas, com matanças, como nós estamos vendo aí na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, também Israel contra o Hamas, né? Mas também temos guerras econômicas, guerras culturais, ideológicas, crises globais, desastres naturais, nós estamos vendo constantemente, e perseguição aos cristãos. Como que aconteceu há mais ou menos há 15 dias atrás, aqui num país vizinho, na Bolívia, onde uma família inteira de um pastor foi executada. Ou seja, queridos, esses sinais estão acontecendo agora? Sim, estão acontecendo agora. Já estão acontecendo. Agora, o que isso significa para nós? Quando nós analisamos isso e sabemos que isso já está acontecendo, é necessário que nós possamos obter o máximo de informação possível sobre os sinais do final dos tempos e o que fazer diante disso. Com isso, queridos, nós vamos ver, por exemplo, outros sinais de que o fim dos tempos estão chegando, né? Como, por exemplo, dentro do próprio livro de Mateus 24, só que agora no verso 24, eu vou colocar na tela para vocês, falam sobre os falsos profetas. Como eu acabei de dizer, surgirão falsos profetas. A Bíblia já dizia isso, olha só. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Ou seja, queridos, o que a Bíblia está dizendo é que esses falsos profetas iriam vir com sinais e maravilhas. Opa, nós estamos vendo por aí falsos profetas com grandes heresias e que estão fazendo sinais e maravilhas. Mas não significa que são de Deus. Isso é sinal do final dos tempos. Você concorda comigo? Isso está acontecendo? Você tem visto isso também? Eu tenho visto constantemente. Então hoje nós temos vendo aí uma explosão de falsos mestres, doutrinas distorcidas, manipulações espirituais, e a Bíblia nos alerta para ficarmos atentos e firmados na verdade, ou seja, na palavra de Deus. Um outro sinal que nós temos visto, que nós podemos ver na Bíblia e que confirma, são as guerras e os conflitos mundiais. Livro de Lucas, capítulo 21, verso 9 e 10, confirma isso para nós também. Olha só. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ou seja, os evangelhos, eles se confirmam. Eles se confirmam. E nisso nós estamos vendo aí, né? Conflitos globais aumentam a cada ano. Jesus disse que isso aconteceria antes do fim, mas que nós não deveríamos temer. Isso é necessário que acontecesse. No livro de Apocalipse 6:8, também fala sobre as fomes, as epidemias, os terremotos. E nós acabamos de passar por uma pandemia. Acabamos de passar. 2020, 2021, 2022. Nós vivemos dentro de uma pandemia.
escassez de alimentos. Nós estamos vendo a escassez de alimentos. Cada dia, desastres naturais. Nós estamos vendo e acompanhando todos os dias na TV, no Brasil e no mundo. E tudo isso já está acontecendo e só tende a aumentar. Dentro do próprio livro de Mateus, capítulo 24, verso 9, também fala sobre um outro sinal do final dos tempos, que é a perseguição aos cristãos. A perseguição à igreja, queridos, cresce a cada dia, mostrando que o mundo está se voltando contra os princípios de Deus. O que Satanás está fazendo, queridos, é juntando uma massa de pessoas, fazendo uma lavagem cerebral neles e colocando eles contra a igreja, contra os princípios de Deus. Ou seja, nós cristãos temos que nos preparar, porque a tendência é cada vez ficar pior. No Brasil ainda temos uma certa liberdade, mas tem países que pessoas estão sendo mortas por causa de Cristo, estão sendo mortas por causa de conter uma Bíblia e não negar a sua fé. O livro de Mateus também 24, verso 12, fala que a multiplicação da maldade e a frieza espiritual aumentaria. Ou seja, nós vivemos em tempos, queridos, de frieza espiritual, da desvalorização da fé, da corrupção moral. E isso não é coincidência. Tudo isso está na Bíblia. Está se concretizando. Nós poderíamos citar vários outros textos bíblicos que mostram sinais do final dos tempos. Mas eu creio que esses que eu citei aqui, alguns eu mostrei, outros eu citei, mostra que estamos vivendo em tempos críticos. E Jesus nos alertou sobre isso. E nós não podemos ignorar esses sinais. Agora, já que você conhece esses sinais, os sinais do final dos tempos, e você vê que as coisas estão muito próximas de um grande dia, a pergunta é: você está preparado? É o que eu pergunto quando eu estou fazendo live ao vivo e eu falo sobre o final dos tempos. Eu sempre digo: se Jesus voltasse hoje, voltasse agora, você estaria preparado para ir junto com ele? Você subiria ou você ficaria? Você seria arrebatado junto com a igreja? Ou você ficaria neste mundo? É uma coisa que eu preciso pensar. Porque a qualquer momento, Jesus pode voltar. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu devo agir? De que forma eu devo agir? Queridos, eu preciso sair da comodidade. Eu preciso voltar para a oração. Eu preciso me arrepender dos pecados, me alinhar com Deus. Eu preciso permanecer firme na palavra de Deus, como diz lá em Efésios 6:11, me fortalecer na força e no poder de Deus. E eu preciso evangelizar e alertar outras pessoas que o tempo final está chegando. A começar pela nossa casa. A começar pela nossa casa. Se Jesus voltar hoje, será que as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu amo, vão ser arrebatados junto com a igreja para viver eternamente com Cristo? Ou poderão viver simplesmente uma destruição eterna? Eu preciso reagir. Eu preciso tomar uma atitude. E não basta saber dos sinais. Eu preciso agir, queridos. E agir hoje mesmo. Tomar uma decisão hoje mesmo de se aproximar de Deus. Amém? Agora,
Escreve para mim lá nos comentários do vídeo o que você tem achado sobre esses sinais. O que você acha desses sinais? Você acha que Jesus está muito perto de vir? Escreve lá, dá a sua opinião. Você acredita que estamos vivendo nos últimos tempos? Ou você acha que isso é só uma conversa? Raciocine. Pense comigo um pouquinho. Pensou? Analisou? Viu que é baseado na Bíblia? E que a Bíblia é verdadeira? Se você acredita que a Bíblia é verdadeira, não ignore esse devocional de hoje. Porque o objetivo desse devocional de hoje é fazer com que você volte, saia da frieza espiritual, saia da questão de ser morno espiritualmente, volte a ser ativo espiritualmente, volte para a oração, volte para a palavra, volte para os caminhos do Senhor. Tome uma decisão hoje. Amém, queridos? Esse devocional falou ao seu coração? Então compartilhe pelo menos com 3 pessoas, para que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Lembra do que eu disse que nós devemos evangelizar outras pessoas? Basta você compartilhar, você já vai poder fazer isso. Compartilhe, pelo menos com 3 pessoas. Coloca lá no grupo da família, no status do seu WhatsApp, lá no seu Facebook. Se esse devocional fez sentido para você, não esqueça, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber mais conteúdos como esse. Amém, queridos? E eu quero poder estar orando por você nesse momento. Curva a sua cabeça e vamos orar. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo devocional de hoje, onde nos confirma, nos relembra dos sinais do fim dos tempos que já estão se cumprindo. É a Tua palavra confirmando aquilo que nós estamos vendo, que estamos sentindo. Que essa palavra venha fazer despertar aquele que está ainda dormindo, Pai. Pois a Tua palavra diz: desperta, tu que dormes. É necessário despertar para a realidade. É necessário despertar, Pai, para que nós possamos voltar a viver, para que irmãos, irmãs, famílias, pessoas que nós tanto amamos, que muitas vezes outrora estavam no caminho do Senhor e que se afastaram, volte para os caminhos do Senhor, volte para a oração, se arrependam dos seus maus caminhos e volte para os caminhos do Senhor. Por isso eu oro, Pai, por esses irmãos, essas irmãs, pela casa e pela família deles, para que eles, Pai, voltem ao primeiro amor, para que eles sejam ativados, para que eles possam viver alinhados com o Senhor e preparados para quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!